exatamente assim, uma heresia inserida de forma dissimulada. E isso espalhando nas nossas revistas de escola dominical. Bom, eu começo citando qual exemplo. Bom, quem trabalha com escola dominical se lembra que em 2023, nós tivemos o terceiro trimestre de 2023, nós tivemos um tema sobre a Babilônia apocalíptica. Ou seja, um personagem do Apocalipse, que ele é o personagem que mais aparece no Apocalipse. Aparece mais que o anticristo, aparece mais que o falso profeta, aparece mais que a besta que sobe do mar, aparece mais que a besta que sobe da terra. A Babilônia apocalíptica. A descrição do Apocalipse é que ela é uma igreja que se disfarça de igreja verdadeira. Por isso ela vem é simbolizada em uma mulher. O povo de Deus, a igreja, a verdade de Deus é simbolizada em uma mulher, em Apocalipse capítulo 12, e a Babilônia apocalíptica também aparece como uma mulher, mas o Apocalipse chama ela de grande prostituta. Ou seja, podemos dizer que é o maior adversário da igreja. Tá ok? Por isso o Apocalipse fala mais nela do que em qualquer outro personagem. É a explicação. Porque nesses 38 anos dando aula desse assunto, às vezes o aluno pensa, pastor, por que o Apocalipse fala tanto da Babilônia? Vocês verão, nós estamos estudando o capítulo 5. Quando nós chegarmos no capítulo 16, 17 e 18, são capítulos dedicados à Babilônia apocalíptica, com pequena citação da besta, né, que sobe a besta que sobe do mar, assentada no... a besta que sobe do mar, aparecendo também como uma besta vermelha, e a Babilônia apocalíptica assentada sobre ela. Então a Babilônia apocalíptica, ela domina o mundo político e ela quer influenciar a igreja. Você acredita que a revista de escola dominical sequer citou a Igreja Católica? Na lição número 1 ela falou, nós não vamos nos posicionar sobre quem é a Babilônia apocalíptica. Peraí, você tem um personagem que é descrito como o teu grande adversário que quer te corromper, quer te destruir, e você não vai dizer quem é? Tem algo muito estranho aí. Não? Bom, no material que eu mandei, se vocês abrirem lá, eu mostro aí em agosto de 2022 como nós fizemos uma aliança educacional com as igrejas reformadas. Está aí a página, uma aliança educacional. É claro que isso vai resultar em heresia. Isso foi o quê? Agosto de 2022. Olha a sequência. Aí eu comento abaixo, olha, a lição bíblica de 2023, do terceiro trimestre, a lição 1. Ele diz o seguinte: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar que as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Se você não vai identificar ela, como é que você vai prevenir a igreja para não ser influenciada pelo espírito da Babilônia? Ele tinha que dizer, olha, a Babilônia apocalíptica é uma referência àquela religião que nasceu lá na Babilônia, tá bom? Praticada por Nimrod, e aquela religião ela se espalhou pelo mundo antigo, e a história comprova que aquela religião ela dominou Roma, que historiadores romanos dizem que Roma praticava a religião da Babilônia, praticava a religião dos sacerdotes que escaparam da torre, da queda da torre, diz o autor citado por Flávio Joséfo. Então a história comprova, o mundo antigo, e como até hoje, né? Mas o mundo antigo, no mundo bíblico, existiam duas religiões, a religião de Deus e a religião da Babilônia. Essa é a definição. Definição simples. Ninguém vai poder contestar isso. Tá bom?
A religião dos gregos, a religião dos romanos, a religião dos egípcios, dos celtas. Irmãos, a religião dos nativos aqui das Américas, dos incas, dos astecas, dos maias, dos nativos aqui do Brasil, dos africanos, era uma religião só. A religião, segundo a Bíblia, que nasceu lá na Babilônia. Qual é a característica dessa religião? É acreditar que nós podemos influenciar no mundo dos mortos e que os mortos podem influenciar no nosso mundo e que nós devemos fazer oração aos mortos, pelos mortos. E a Bíblia diz que isso é abominação, isso não é aceitável. Essa é a religião da Babilônia. Israel, quando ele peca na Bíblia, praticando a religião de Baal, a religião de Baal é o nome que a Bíblia dá para a religião dos cananeus, que era a religião da Babilônia. Tá bom? Então Israel caiu no erro cometendo a religião, praticando a religião da Babilônia por diversas vezes. E acredite, a Assembleia de Deus, quando se aproxima da Igreja Católica, está se aproximando da religião de Baal. A Assembleia de Deus, quando diz, os protestantes influenciaram a Assembleia de Deus e começaram a dizer, como a Assembleia de Deus hoje diz que ela é protestante. Isso está errado, meu Deus. Todos os protestantes batizam recém-nascido. A Assembleia de Deus batiza adulto. Igreja que batiza adulto, ela não pode ser derivada de uma igreja que batiza recém-nascido. Senão o batismo de adulto seria inválido. O batismo de adulto não pode nascer de uma igreja que batiza recém-nascido. Então a Assembleia de Deus tem que ter nascido de igrejas que sempre praticaram o batismo de adulto. Eu falei para vocês do diálogo que eu tive explicando isso para a inteligência artificial e ela concordou. Porque faz sentido. É lógico. Não? Só que a Assembleia de Deus está cometendo esses erros. E a Assembleia de Deus está fazendo aliança com eles. Aí vai resultar nessa situação. Porque o que eu já vi alguns assembleianos falando, né? Ele foi convencido pelas igrejas protestantes que ele é protestante. Todos os protestantes saíram da igreja católica. Aí o assembleiano falou, se eu sou protestante, eu saí da igreja católica. Se eu sair da igreja católica, ela é a minha mãe. O que o assembleiano está falando? Que a Babilônia Apocalíptica é a sua mãe. É isso, irmãos, mas sem sombra de dúvida. Não existe dúvida de que eu estou certo. Não tem isso que eu estou falando para vocês, é o que a Assembleia de Deus pregava há 30 anos atrás, mas mudou em algum momento. Tá bom? Então, essa aliança e esse texto, tudo isso aí é influência dos protestantes. Aí veja, ainda outros exemplos. Ainda no terceiro trimestre de 2023, na lição 2, veja o que ele diz. O livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Que negócio é esse? Não existe restauração de livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, o homem tem poder de decisão e acabou. Isso aqui é heresia. Isso aqui está errado. Aí eu comento ainda, né? A libertação do pecado teve início com a ação divina realizando a obra da expiação e o esforço humano é dizer sim ou não para a salvação. Dizer que o livre-arbítrio foi restaurado significa que em algum momento o homem o perdeu. A obra da redenção restaurou no homem a capacidade de ver todo o resultado do pecado e assim usar o seu livre-arbítrio. Quem é que diz que o livre-arbítrio foi restaurado no homem? É Armínio. Porque Armínio diz que o homem, quando está sem Jesus, ele não tem livre-arbítrio. Quando ele aceita Jesus, Jesus restaura o livre-arbítrio. Aí ele tem livre-arbítrio. Se ele se desviar, Armínio diz que ele usou o livre-arbítrio para se desviar. Mas aí ele perde o livre-arbítrio. Se ele voltar para Jesus, é porque Jesus predestina ele e aí restaura o livre-arbítrio nele. Se ele se desviar, é porque ele usou o livre-arbítrio. Olha que confusão, que coisa horrível. Eu já vi calvinista fazendo piada, né, do arminianismo. E a Assembleia de Deus, ela agora está se dizendo participante desse ciclo que Armínio falava. Coisa horrível. E a nossa revista de escola dominical defendeu essa heresia. De onde que vem essa influência? É claro que é dos protestantes. Isso é apostasia, irmãos. Bom, aí eu coloco ali também, primeiro trimestre de 2025, lição 7.
eu comento, o apóstolo Paulo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Eu digo, essa afirmação que a divindade e a humanidade de Jesus Cristo formam uma só pessoa foi organizada por Orígenes de Alexandria, mas está errada. Orígenes e os seguidores dessa doutrina, católico, protestante e reformado, estão todos errados. Então, o que a revista disse? Na lição 7, vou ler de novo. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Você lê isso aqui, lembra do artigo que diz que o apóstolo Pedro diz que os falsos profetas iriam inserir heresia de forma dissimulada? Ele nem percebe a heresia satânica que ele está falando aqui. Isso aqui é uma heresia satânica. Porque quando você diz que a humanidade e a divindade de Jesus se uniram em uma só pessoa, em primeiro lugar, qual parte da Bíblia que tem isso? Duvido, você não vai achar. A Bíblia não descreve como foi a união entre a humanidade e a divindade de Jesus. Só diz que Jesus é homem e que Jesus é Deus. Então, eu só repito que Jesus Cristo é homem, que Jesus Cristo é Deus. Ele é humano e divino. Mas como ocorreu a união, esse autor, ele inventou. Não, na verdade, ele não inventou. Nasceu com Orígenes de Alexandria. Tá bom? Nasceu com Orígenes de Alexandria. Só para você saber, é aquela pessoa que defendia a salvação da alma do diabo. Tá bom? Ele foi preso na perseguição do imperador Décio, uma das piores da história, e Décio, ele queria gerar apóstata, e Orígenes não morreu. Tudo indica que ele aceitou sacrificar o demônio para não morrer, e aí desenvolveu esse monte de heresia. Pois bem, mas quais são as consequências? Se você prega que a natureza humana e a natureza divina se uniram em uma só pessoa, os católicos, protestantes e reformados que pregam isso, eles dizem que tudo o que aconteceu com o homem também aconteceu com Deus. Tem um reformado, não é ser antiético, está no YouTube, Marcos Granconato. Ele fala isso abertamente, que ele acredita nessa doutrina. Então, tudo que acontece com o homem acontece com Deus, e eles falam, então são duas consequências, presta atenção nisso. A primeira consequência é, quem foi tentado no deserto? Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus ou ambos? Se você for perguntar para um católico protestante que segue essa doutrina e segue, que conhece, né, ele vai dizer, você não pode fazer essa separação. Tanto o homem como Deus foram tentados. E isso parece uma piada, né? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, Jesus Cristo, como Deus, não pode ter sido tentado pelo mal. Nós pregamos que o homem foi tentado pelo mal. Tá ok? Então, olha, uma heresia inserida encobertamente. Como? Você diz que uniram-se em uma só pessoa, mas de forma encoberta tem uma heresia que você está pregando, que Deus foi tentado pelo mal. Isso é heresia. E ainda tem uma segunda heresia, que eu falei para vocês, os resultados são dois. Você pode pesquisar e você vai ver que eles pregam. Esse Marcos Granconato, ele fala, faz sentido pregar que Deus morreu na cruz. Porque se tudo que acontece com o homem acontece com Deus, na cruz não foi só o homem que morreu. Eles dizem, Deus também morreu, enquanto nós pregamos diferente. Nós pregamos que na cruz o homem morreu e Deus, como ele mesmo disse, ele ressuscitou aquele homem. O Jesus Cristo, o homem, morreu e o Jesus Cristo, Deus, ressuscitou ele. Tá bom? É assim que a Bíblia descreve. Mas para eles, Deus morreu. Acredite nisso. Bom, eu comento ainda mais. Veja, os protestantes seguem essa linha de pensamento. O batista protestante Marcos Granconato defende a morte de Deus na cruz. É aquela igreja que foi trazida para o Brasil pela maçonaria, a Igreja Batista Reformada. É só ler aquele livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue e o Rastro Maçônico. Tá bom? E eu falei para vocês, essa mensagem é pagã, e é esse negócio de que Deus morreu, né? Porque no pensamento da Babilônia, Nimrod morreu, mas ele reviveu.
Entendeu? Era o pensamento dele. Deus morreu. Tá bom? Deus morreu. Bom, veja, eu coloco o link do YouTube, né? Aí ele diz o seguinte: é correto falar, por exemplo, que Deus morreu. Mas como é correto falar que Deus morreu? Ele prossegue: os atributos da humanidade foram transmitidos à natureza divina, de modo que Deus pôde provar a morte. Aí ele faz uma pergunta: qual parte de Jesus perdoava pecados? A parte divina? Ele diz: não, é errado. Eu não posso falar que essa parte fez isso. Os atributos das duas naturezas se comunicavam de modo que a natureza divina perdoava pecados junto com a humana. Quem morreu na cruz, o homem ou Deus? E ele diz: o atributo mortalidade foi provado por Deus. Isso é um herege, irmãos. Mas, se você for assistir, essa é uma aula que ele está dando no YouTube, na escola Charles Spurgeon. Eu tenho que assistir essas coisas horríveis, né? Tá bom? Infelizmente, esse homem, ele conta que ele prega na Assembleia de Deus. Essa pessoa leva uma mensagem maligna. Essa é uma mensagem maligna. Dizer, quem prega que Deus morreu na cruz está trabalhando para o inferno. E essa igreja é controlada pela maçonaria, vocês sabem, as igrejas protestantes são todas controladas pela maçonaria. Aí eu comento abaixo: esse herege continua como todos os protestantes e católicos defendendo essa heresia. Agora, segundo trimestre de 2024. Lição 9, o item 2, ele diz o seguinte: as áreas que Jesus foi tentado. Bom, eu não acabei de dizer que eles fizeram, a Assembleia de Deus fez aliança com a igreja, as igrejas reformadas, que pregam que Deus foi tentado pelo mal no deserto? Então veja o que a revista de escola dominical disse. Segundo trimestre de 2024, item 2. As áreas que Jesus foi tentado. A nossa revista de escola dominical diz: podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedra em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, repetindo, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus 4, versículos 5 e 6. 6 de junho de 2024, lição 9. Se você dá aula de escola dominical, você pregou essa heresia e nem percebeu. Eu comento mais abaixo: os católicos nestorianos tiveram que fugir para sobreviver. Aqui eu estou botando de forma resumida. Teve um debate na Igreja Católica no ano 450 da era cristã, no Concílio de Calcedônia. Tá bom? Teve alguns católicos que não aceitaram pregar que Deus morreu na cruz. Foi esse concílio que aprovou essa heresia, que Deus morreu na cruz. Tá bom? E teve alguns católicos que não aceitaram. Tá bom? Aí é isso que eu comento. Foram os nestorianos. Tiveram que fugir para sobreviver. O patriarca Flaviano de Alexandria, por negar que Maria era mãe de Deus, acabou morrendo devido às pauladas que recebeu. É uma questão, o paganismo antigo, também a heresia da mãe de Deus é fundamental. A religião da Babilônia, ela tinha o culto a deusa mãe, que era Semíramis, que no Império Romano era chamada de Diana dos Efésios, era a deusa mãe. E no ano 431 da era cristã, a Igreja Católica fez um concílio lá na cidade de Éfeso, onde Semíramis era chamada de Diana dos Efésios, a deusa mãe, e pegaram todos os títulos de Diana e colocaram em Maria. Os principais: Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. Então, a heresia da Mãe de Deus tinha que estar no catolicismo para ele ser a Babilônia apocalíptica completa. Quem não aceitou isso morreu a paulada, meu irmão.
Quem não aceitou isso morreu a paulada. Bom, eu cito aí um historiador, interessante que eu achei essa história no livro História Geral da África, porque como tinham africanos participando, né, daqueles concílios, né, ele diz, do violento debate que então se travou, saíram vitoriosos Dióscoro e Eutíquio, aqueles que defendiam que Maria era mãe de Deus. O perdedor veio a falecer em consequência das bastonadas, pauladas de seus adversários, e Dióscoro regressou triunfante a Alexandria. Então vocês vejam, na nossa revista de escola dominical, pregando essas doutrinas, tá bom? Na nossa revista de escola dominical. Isso aí é apostasia, isso faz parte da apostasia. Então, repetindo, concluindo a pergunta da irmã Márcia Delgado, se todos os sinais se cumpriram, irmã, todos os sinais se cumpriram. A apostasia é essa aí que está clara, que eu já acabei de mostrar para vocês, tá certo?